Olá, internautas do Bocão News. Estamos aqui nessa ocasião com o advogado eleitoral, Dr. Ademir Ismerim, especialista aí em assuntos que versam sobre eleições. E nesse ano, nada mais oportuno do que falar do que a reforma política que foi aprovada e sancionada pela presidente Dilma Rousseff já está em vigor. E a gente quer saber aqui o que muda, quais são as dúvidas que a gente pode tirar aqui nessa conversa. Tudo bom, doutor? Tudo bom, é um prazer estar aqui no Bocão News e a gente está à disposição. Doutor, antes de entrar nesse assunto de fato sobre eleições, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse fuzuê que está em Brasília. A gente tem aí um pedido de impeachment da presidente da República em andamento e surgiu agora uma conversa nova, que é uma proposta de emenda à Constituição para que se estabeleça já uma nova eleição como uma opção aí a esse processo de impeachment. Eu queria saber do senhor se, na sua opinião, esse processo é legítimo ou é inconstitucional, uma nova eleição interrompendo o calendário natural das eleições no país? Não tem nada de inconstitucional, porque, veja bem, a lei prevê eleição de 4 em 4 anos. Se você vai reduzir o mandato, você vai fazer uma emenda à Constituição. Então deixa de ser inconstitucional, porque você altera a Constituição. Tem um dispositivo na Constituição, inclusive, que diz que a lei que alterar o processo eleitoral só entra em vigor se for aprovada até um ano antes. Mas também pode ser alterado, num caso excepcional. O que está se buscando aí, em alguns setores, é uma saída política. Na verdade, você tem um impeachment que está sendo delineado como claro, salvo se o Senado não aprovar, mas está muito difícil e por uma coisa que, na verdade, eu não considero crime. Eu acho um absurdo, acho que a presidente e o PT podem ter todos os pecados do mundo. Agora também não pode se pegar os pecados dela e transformar num processo de cassação. Na verdade, está havendo um golpe por determinados setores, com um discurso de oposição. E aí, uma das alternativas, justamente, para que o golpe não dê certo, é essa emenda constitucional. Que, na verdade, é isso, né? É tipo assim, vocês vão tirar a Dilma, mas a gente também não vai deixar vocês. Então vamos fazer outra eleição. E não vejo como inconstitucional, não. Eu vejo como uma coisa que pode ser modificado e todos os dispositivos constitucionais alterados de forma tal que passe a ser constitucional. Ok. Vamos entrar então agora no assunto que é de fato eleições 2016 e falando ainda da presidente Dilma Rousseff, ela sancionou essa mini reforma política. Um dos pontos que foram modificados é que agora não será mais permitido doação de empresa para as campanhas eleitorais. Isso que era tradicional nesse período de eleição, era as empresas estarem injetando dinheiro nas campanhas. Com essa modificação, os partidos, os candidatos terão mais dificuldade de produzir campanhas mais elaboradas? Quais serão os impactos dessa medida? Olha, primeiro é o seguinte, na Lei 13.065, que você se refere, que foi sancionada pela presidente, lá estava autorizado a doação de pessoas jurídicas. O que ocorreu foi que o Supremo Tribunal Federal, posteriormente, no ADIM, considerou inconstitucional. Então, extirpou do mundo jurídico eleitoral a doação de pessoas jurídicas. Agora, quem é que pode doar? Você só pode gastar na campanha os recursos provenientes do fundo partidário, que é muito. Para você ter a ideia, o Brasil hoje distribui para os partidos ativos do fundo partidário 860 milhões por ano. E as doações de pessoas físicas, que estão limitadas a 10% daquilo que a pessoa ganhou no ano anterior à eleição. Ou seja, se um eleitor quiser doar, e ele ganhou 100 mil reais em 2015, ele só pode doar 10%, ou seja, 10 mil reais. E advertir, inclusive, o eleitor que tenha cuidado com os candidatos, porque os candidatos muitas vezes vão pedir dinheiro, mas ele não se preocupa com o eleitor, com quem está pedindo dinheiro. E aquele que doar acima do limite, ele vai pagar uma multa de 5 vezes o valor do excesso. Então, exemplo, se o indivíduo ganhou 10 mil, 100 mil ele pode doar 10, que é 10%. Se ele doar 20, ele além dos 20 que ele doou, ele ainda vai pagar uma multa de 50 mil, porque é 5 vezes o excesso que ele doou. Então a eleição está muito difícil, né? Os partidos e os candidatos vão ter que se adequar às dificuldades financeiras que tem. Porque historicamente, se fizer um balanço, já foi feito isso,
os candidatos sempre receberam muito dinheiro de empresas. E agora não pode mais e vão ter que se virar com isso aí mesmo. Isso significa que pode-se dizer que teremos campanhas mais igualitárias, uma vez que os fundos de financiamento dessas campanhas serão apenas o fundo partidário próprio e doações de pessoas físicas? Não, eu não acredito que tenha uma campanha mais igualitária, não, porque é o seguinte, você imagine, eu sou candidato e nunca fui candidato a nada, e você é um prefeito. Você é candidato à reeleição. Você tem vantagem. Se você é prefeito, mesmo que você não seja candidato à reeleição e apoia outra pessoa, essa pessoa terá vantagem do que eu, que nunca fui candidato a nada. Então eu não acredito não. A lei, na verdade, ela é um embuste para eleger todo mundo de novo. O apelido da lei, Aparecida, é Me Eleja de Novo. Porque não tem alternativa para as pessoas que estão vindo. Você imagine um candidato... Primeiro, nós temos outra dificuldade. Nós temos o prazo de campanha que foi reduzido. E aí você, num prazo de campanha reduzido, você, estando na oposição ou sem mandato, como é que faz? Por exemplo, nós estamos agora no período da pré-campanha. Então, todos os pré-candidatos, eles podem se movimentar. Por exemplo, fazer encontro em espaços fechados, que antes não era permitido, tinha muita restrição. Pode dar entrevista, né, em rádio. Se colocando blog, como pré-candidato como abertamente. pré-candidato. Só não pode pedir voto, mas também não precisa. O cara dizer que é pré-candidato. Que vai fazer isso, fazer aquilo, só dizer assim, eu peço seu voto, não há necessidade. Agora, me pergunta uma coisa. Você, por acaso, vai entrevistar aqui um indivíduo que não é nada? Você vai preferir entrevistar um vereador que tem mandato, não é isso? Um prefeito, um deputado que possa ser candidato a prefeito. Porque aquele que não é nada não tem o que oferecer. Então, existe a liberação da pré-campanha, mas na prática ela não vai acontecer. Entendo. E quanto à mudança que houve no prazo para a convenção partidária, que antes era de 10 a 30 de junho, agora ficou um pouco mais apertado o prazo e deve começar aí em 20 de julho até 5 de agosto, no período aí antes da eleição, que é outubro. Isso aí pode complicar a vida dos partidos, de quem vai sair candidato, ou é o contrário? Olha, primeiro é o seguinte, o prazo de filiação partidária reduziu de 1 ano para 6 meses. Isso. Né? Então, 2 de abril encerrou o prazo e até o dia 14 os partidos tiveram que mandar a relação para o cartório eleitoral. Muito bem. As convenções eram de 10 a 30 de junho. E o registro, até a eleição passada, era feito até 5 de julho. E dia 6 de julho começava o período que você podia fazer propaganda. Agora ela passou de 20 de julho a 5 de agosto e o registro é dia 15 de agosto, o último dia. E só pode fazer propaganda a partir do dia 16 de agosto. Então a eleição, que era 90 dias, passou para 45 dias. E aí esse período ele vai ser muito confuso, porque é muito pouco tempo, principalmente para quem é de oposição, quem está fora do poder. E você vai ter muita dificuldade em relação à própria propaganda. Primeiro, você não tem recursos. Segundo, você tem um tempo curto. E isso vai dificultar mais para as candidaturas. E a redução também da propaganda no rádio e TV foi reduzido. Isso também prejudica quem não está no poder atualmente? Qual é a sua avaliação? Não, eu acho já o contrário. Eu acho que o formato da propaganda eleitoral gratuita, ela agora serão 35 dias, é isso? 35 dias. Então, o que é que aconteceu? A propaganda antes, prefeito tinha 30 minutos diário, segunda, quarta e sexta. Então, somando esses 30 minutos diários, ele tinha 1h30. E os vereadores tinham também 30 minutos diários, que era terça, quinta e sábado. Muito bem. Agora, o programa de prefeito, ele caiu de 30 minutos diários para 10 minutos diários. E esse 10 minutos diário é de segunda a sábado. Então você terá 6 dias de propaganda, o que equivale a 10 minutos, você somando dá 1 hora, 60 minutos. Sim. Isso é repetido 2 vezes, etc. Tanto no rádio como na TV. Aí você terá um programa de 10 minutos que é muito mais dinâmico do que um programa de meia hora. Normalmente, meia hora o pessoal desligava, né, passava para outro canal, ia para a TV fechada, etc, etc. Que ainda vai acontecer, mas eu acho que menos porque eu ponho 10 minutos. O programa de bloco dos vereadores de 30 minutos acabou. Esse não existe mais. Então você vai ter agora inserções, são 70 minutos de inserções,
Quer dizer, durante a propaganda normal, tá passando Velho Chico, aí entra uma propaganda de 30 segundos. Tá passando como é o nome daquela novela? Os 10 Mandamentos, aí entra uma propaganda de 30 segundos. No rádio, tá passando uma música, olha a metralhadora, entra uma propaganda depois da metralhadora para metralhar o eleitor. Então, o que é que ocorre? Você vai ter uma propaganda mais dinâmica, porque as inserções, não dá tempo de ligar o rádio. Entendeu? Sim. Quer dizer, logo depois de uma música, de um jornal, vai aparecer a propaganda. Então, eu acho que ficou mais dinâmica porque fica mais palatável para o eleitor. Ok, doutor, outro ponto que eu queria saber do senhor é o seguinte, a participação feminina nas eleições sempre foi uma questão aí que partidos vêm sendo punidos porque não conseguem atingir a cota, né, que é necessária. Eu me lembro, se eu não estiver equivocado, que na última eleição estadual, teve partido que não conseguiu atingir essa cota de participação feminina, teve punição, não conseguiu disputar eleições, a eleição no caso. E qual é a dificuldade na prática mesmo de se conseguir atrair mulheres para a política? Por que isso hoje é tão difícil? Eu acho que é organização do partido, né? O partido tem que ter organização, criar, porque a lei prevê os movimentos femininos, a lei prevê uma cota para um gênero que na verdade não é para a mulher, que é 30% para um gênero, 70% para o outro, mas os partidos sempre fazem a opção de destinar o menor número para mulheres, 30%. E eu acho que é uma organização. O que é que acontece é o seguinte, a lei estabeleceu que são 30% de um gênero. Se o partido estabeleceu que é de mulher, ele vai ter que ter aquele número. Se não tiver aquele número, não é que a chapa cai, é que o número de candidatos a vereadores homens vai ter que ser proporcional, entendeu? Se, por exemplo, você tem, vou dar um exemplo aqui a grosso modo, num município você pode lançar 20 candidatos, exemplo, a vereador. Então, 30% daria 6, né? 6 seria 6 de um gênero, 14 do outro. Então, você teria que ter obrigatoriamente 6 mulheres para lançar 14 homens. Se você tiver só 4 mulheres, você não vai poder lançar 14 homens. Você vai ter que lançar menos, reduzir, que é os 70% equivalente àqueles 4. Sim, então, o tribunal só vai, o juiz eleitoral, indeferir a chapa toda, se eles não lançarem nenhuma mulher. Mas se lançar, vai ter que ser proporcional àquele que... Entendi. Eu queria saber a sua opinião pessoal sobre as urnas eletrônicas. Foram inseridas aí no início da década de 2000. Teve até uma ameaça aí do TSE, dizendo que não tinha recursos suficientes para fazer as eleições esse ano com urnas eletrônicas. E aí voltou atrás e conseguiu que vai ter sim eleições com urnas eletrônicas. O senhor acha que é um equipamento confiável mesmo, ou é vulnerável a fraudes, melhor dizendo? Olha, o TSE, na verdade, fez uma chantagem, né? Quando disse que não tinha recurso e ia fazer a eleição com voto em papel. Sim. E aí logo depois arrumaram o dinheiro, porque o mais importante nesse país é a eleição, né? O resto não interessa. Agora, em relação à questão da confiabilidade da urna eletrônica, eu não tenho o que questionar, porque eu não tenho elementos. Ninguém nunca me provou que tem fraude, entendeu? Não há. Aí tem uns aqui que falei, mas também tem muito maluco no dia da eleição. Inclusive, lá no escritório, por exemplo, aparecem os candidatos. E se todo mundo que disser que vai ser eleito for eleito, a gente vai ter que transferir a Câmara de Vereadores daquele local lá para Fonte Nova, né? Para Arena Fonte Nova, ou então para Pituaçu, ou Barradão, qualquer coisa assim, porque todo mundo está eleito. Agora, é evidente que não tem assim uma prova concreta da fragilidade da urna eletrônica. Então, se não tem uma prova concreta, eu prefiro caminhar com o relator e acho que está tudo ok. E a gente acompanhando as eleições que ocorreram anteriormente, 2012, 2014, a gente viu que houve muita judicialização no decorrer das campanhas, um atacando o outro, e esse outro se sente ofendido, corre para a justiça eleitoral. E isso, na minha visão, acarreta muitos processos, a justiça eleitoral acaba ficando sobrecarregada. E, enquanto um especialista da área, como é que você vê essa judicialização? 2016 tende a aumentar esse número de processos? Olha, eu penso que sim, né? Você já tem um número de processos excessivo, porque tudo o candidato se ofende. Nós temos várias áreas de atuação junto à justiça eleitoral. Primeiro, quando o partido pede a inscrição de candidato, que até o prazo é 15 de agosto, o juiz é obrigado a baixar um edital, abrindo o prazo de 5 dias para quem quiser impugnar.
Muito bem. Se o candidato for impugnado, ele vai receber uma intimação e ele vai ter 7 dias para fazer defesa. E o que é que acontece com essas impugnações? As impugnações, elas são decorrentes, por exemplo, de gestores, ex-gestores, que tiveram conta rejeitada. São muitos ex-gestores. Você pode ter, por exemplo, candidatos que tinham que se desincompatibilizar e não se desincompatibilizaram. Exemplo de um servidor público. Um servidor público, para ser candidato, ele tem que se afastar 3 meses antes da eleição. Um secretário municipal tem que se afastar para ser candidato a vereador 6 meses. E para ser candidato a prefeito ou a vice, 4 meses. Então, tudo isso é avaliado na hora do registro. E pode ser que um cometa um erro aqui ou outro, porque desincompatibilização é uma coisa fácil, mas pode ser que, além da desincompatibilização, você tenha a questão de conta rejeitada de gestores. Sim. E o que é que busca o adversário? O adversário busca tirar o outro da parada, né? Você tem, além disso, dessa formatação inicial de registro, você vai ter no curso da campanha determinados atos que vão ser questionados. Por exemplo, o abuso de poder político, né? Quando você tem um prefeito que ele candidata à reeleição, ele utiliza a máquina do município para se beneficiar. Sim. Então você tem um abuso de poder político. Você tem o abuso do poder econômico, quando tem compra de voto, quando tem uma série de coisas. E a eleição, ela se transformou num grande Big Brother eleitoral. Porque o adversário quer tirar alguém que está disputando para ficar mais fácil para ele. E aí ocasionar essa juridicialização toda, que para advogado não é ruim, porque advogado só trabalha em crise, né? Se você não tem eleição, não tem nada. No plebiscito, por exemplo, que teve aqui há uns anos atrás, a gente não fez um processo, não tinha o que fazer. Não tinha partes contrárias. Sim. Então, isso acontece e ainda tem um detalhe. Quando eu falo que advogado vive na crise, ele se beneficia da crise, alguns vão criar problemas justamente para poder advogar. Sim. E aí você vai ter que contratar advogado do outro lado, essa coisa toda, e movimentar a máquina judiciária. E falando em eleições de 2016, judicialização, a gente está assistindo que aqui em Salvador haverá uma disputa aí entre o atual prefeito ACM Neto e o grupo governista ligado a Rui Costa. Ainda não se tem o nome do PT, mas sabe-se que o governador Rui Costa quer fazer a estratégia da pulverização, colocando vários nomes ali da sua base aliada para levar a disputa para o segundo turno. Qual é a avaliação que você faz nesse momento do que a gente pode ter nessa disputa em Salvador? A ACM Neto é de fato um favorito ou o governador ainda tem como colocar alguém para disputar ali equilibrado esse jogo? Olha, a questão da eleição de Salvador, o ACM Neto ainda não disse que é candidato, né? Exato. Então não vamos por essa, que daqui a pouco ele vai dizer assim, vocês declararam é só um nome possível, é só um nome possível. Mas ele não é ainda candidato. E ele mexeu no tabuleiro de xadrez aí dos partidos políticos, colocando um aqui e um ali, que causa especulações, né? Por exemplo, se ele não for candidato, o Belitani pode ser, e aí tem o Silvio, que pode ser vice, João Roma, se ele for candidato, efetivamente, ainda tem o Bruno Reis, etc, etc. Isso. Agora, a questão, Aparecida, é que está muito confuso politicamente, porque você vai sair do impeachment, vai ter impeachment, a presidente vai sair. Se a presidente sair, vai assumir Michel Temer, né, que é o segundo o Dilma, é o vice-golpista. Né? Exato. Então, se ele sair, a correlação de forças na Bahia muda. Em Salvador muda, porque você vai ter um apoio de um presidente àqueles segmentos partidários que o apoiaram. A exemplo do PRB, do DEM, do PSDB, do PMDB. Isso. E você vai ter do outro lado um governador que é do PT. Então, eu acho que muda muito. Agora, essa ideia de pulverizar, ela pode dar resultado para tirar um pouco de voto se a ACM Neto for candidato. Eu acho que ele é favorito nessa disputa. E é evidente, não só eu acho, todo mundo acha que ele é favorito. Né? Agora, eu acho que não vai adiantar muito, porque é inadmissível que ele não tenha mais de 50% dos votos, depois mesmo que haja segundo turno. Coisa que eu não acredito. Eu acho que aqui a eleição tem tudo para acabar no primeiro turno, até porque ainda não saíram os candidatos, a não ser o Pastor Isidoro, né? Isso. Pastor Isidoro é candidato. Alice Portugal também já se colocou. Alice Portugal se colocou. Você tem uma conversa em relação a Lídice, o PT, Gilmar, né? Essas coisas todas. Então, ainda está meio confuso. Eu acho que ainda precisa clarear muito as candidaturas para saber
E o próprio ACM Neto, né, se ele é candidato efetivamente. E se ele não for candidato, você acha que ele vai ter esse poder de transferência de capital político para um nome que ele indique? Acha possível isso? Eu acho que tem, não só ele, veja bem, se você pegar os gestores, tanto o Rui Costa quanto o ACM Neto, todos eles têm poder de transferência. Por quê? Porque, primeiro que se eles colocarem um candidato, tanto um quanto o outro, eles vão colocar um candidato da equipe dele, né? Então são candidatos que vêm da equipe de cada qual, mostrando o que já fez. Porque a ACM Neto, por exemplo, ele colocou na prefeitura pessoas novas, né, que a gente nem conhecia no mundo político, e que deram certo. Ele, lançou algumas pessoas. E o próprio governador também tem pessoas desse naipe, que pode competir em função da própria história no governo, entendeu? Então, eu acho que é por assim. Tá bom, então, doutor, a gente fica por aqui, muito explicativa aqui essa conversa. A gente encerra por aqui, agradecer ao doutor Ademir Esmerim pela disponibilidade em conversar com a gente e até a próxima. Obrigado, doutor, mais uma vez. Um abraço para você, a gente está sempre à disposição. Até mais.